Por que os antigos enterravam lã de ovelha sob as plantas? O segredo do solo que nunca seca. Imagine que você está cavando um buraco para plantar uma árvore frutífera e, em vez de colocar adubo químico ou apenas terra preta, você decide forrar o fundo com mechas de lã de ovelha suja e não tratada. Para um observador moderno, isso parece um desperdício de material têxtil ou apenas uma superstição antiga. No entanto, se você voltasse às montanhas da Escócia, às estepes da Mongólia ou aos vinhedos da Grécia Antiga, veria que enterrar lã era o segredo dos mestres da terra para garantir que uma planta sobrevivesse a verões escaldantes e invernos rigorosos sem uma gota de irrigação extra. Em 2026, enquanto a agricultura industrial tenta nos vender polímeros de retenção de água sintéticos e tóxicos, nós vamos desenterrar a ciência da lã subterrânea. Prepare-se para descobrir por que enterrar lã de ovelha sob as plantas cria um solo que nunca seca e uma nutrição que dura anos. A ciência por trás deste sistema é o que chamamos de hidrofilia queratínica de liberação lenta. Para entender por que a lã é superior a qualquer esponja sintética, precisamos olhar para a fibra sob um microscópio. A lã de ovelha é composta por queratina, uma proteína rica em nitrogênio, enxofre e carbono. Mas o verdadeiro pulo do gato é a lanolina, a gordura natural da ovelha, e a estrutura escamosa da fibra. A lã consegue absorver até 30% do seu próprio peso em água sem parecer molhada, e ela retém essa umidade como um reservatório estratégico. Quando o solo ao redor seca, a lã libera essa água lentamente para as raízes por capilaridade. É um sistema de irrigação inteligente e biodegradável que a engenharia têxtil da natureza aperfeiçoou por milhões de anos. Por que a indústria moderna esconde isso? Porque a lã suja, aquela que não serve para a indústria de roupas por conter detritos, é frequentemente tratada como um resíduo de baixo valor. Para as grandes empresas de fertilizantes, é muito mais lucrativo vender sacos de NPK que precisam ser reaplicados a cada 3 meses do que ensinar o agricultor a enterrar um material que vai alimentar e hidratar a planta por até 5 anos seguidos. Em 2026, a verdadeira soberania alimentar começa quando transformamos o que a indústria chama de lixo no motor da nossa abundância. Enterrar lã é um ato de rebeldia contra a obsolescência programada do solo. A engenharia da lã subterrânea baseia-se no pilar da aeração e drenagem seletiva. Diferente do algodão ou de outras fibras que apodrecem rápido e compactam o solo, a lã de ovelha é extremamente resiliente. Quando você enterra mechas de lã, elas criam canais de ar no solo. Mesmo quando estão saturadas de água, as fibras de lã mantêm espaços de oxigênio. Isso impede o apodrecimento das raízes, um problema comum em solos argilosos. Você está criando uma estrutura de solo esponjosa, que respira e bebe ao mesmo tempo. É a solução definitiva para o cultivo em vasos ou em terrenos compactados. O primeiro pilar do alto rendimento é o ciclo do nitrogênio de longa duração. A maioria dos fertilizantes de nitrogênio se dissolve na primeira chuva e vai embora para o lençol freático, poluindo rios. A lã, sendo uma proteína complexa, leva anos para ser decomposta pelos micro-organismos do solo. À medida que as bactérias e fungos roem a queratina da lã, eles liberam nitrogênio de forma constante e gradual, exatamente na velocidade que a planta consegue absorver. Enterrar lã sob uma muda é o mesmo que instalar um conta-gotas de comida que não precisa de baterias. Em 2026, estamos usando lã para recuperar solos desérticos, criando núcleos de fertilidade que se expandem conforme a lã se integra à biologia da terra. O segundo pilar é a regulação térmica das raízes. Assim como a lã mantém a ovelha aquecida no inverno e fresca no verão, ela faz o mesmo pelas raízes das suas plantas. No subsolo, a camada de lã atua como um isolante térmico de alta performance. Durante as ondas de calor de 2026, o solo sob a lã permanece até 8 graus mais frio do que o solo exposto. Isso evita o choque térmico radicular, permitindo que a planta continue crescendo mesmo quando o sol está implacável.
No inverno, a lã retém o calor residual da terra, protegendo as raízes sensíveis contra o congelamento. É a climatização passiva levada ao nível celular. Mas há um detalhe técnico que os antigos conheciam e que a ciência moderna acaba de confirmar: o efeito magnético da lanolina. A lanolina presente na lã bruta não é apenas gordura. Ela contém compostos que estimulam o desenvolvimento de micorrizas, fungos benéficos que se conectam às raízes das plantas para trocar nutrientes. As raízes das plantas caçam as mechas de lã no solo e se enrolam nelas, criando uma simbiose perfeita. Uma planta que cresce sobre uma bateria de lã tem um sistema radicular até 40% maior e mais robusto. Você não está apenas dando água, você está construindo uma infraestrutura de comunicação biológica. Um segredo avançado é o uso da lã como barreira contra pragas subterrâneas. Muitos insetos que atacam raízes e bulbos detestam a textura da lã bruta e o cheiro da lanolina concentrada. Ao envolver a base de bulbos de flores ou de mudas de hortaliças com um colar de lã, você cria uma barreira física e química natural. Em 2026, o uso de lã está substituindo defensivos químicos caros no controle de larvas de solo. É a engenharia da proteção por textura. O que é macio para nós é uma selva intransponível para as pragas. Sobre a aplicação prática, o segredo do sanduíche de solo é vital. Você não deve apenas jogar a lã por cima da terra. O método correto de 1800 exige que você cave um buraco 20 centímetros mais profundo que o necessário. Coloque uma camada de lã de 3 a 5 centímetros, cubra com uma fina camada de composto orgânico e só então coloque a planta. Isso força as raízes a crescerem em direção ao reservatório de umidade. Com o tempo, a lã se torna uma massa de raízes e humus, transformando-se na terra mais fértil que você já viu. Muitos perguntam: posso usar lã de colchão ou restos de tecelagem? A resposta técnica é sim, desde que seja 100% lã natural e não tenha sido tratada com produtos químicos retardantes de chama ou corantes sintéticos. A lã ideal é a lã de descarte, aquela que vem direto da tosquia, com o suor da ovelha e restos de pasto. Esses detritos são, na verdade, bônus de potássio e micronutrientes para o seu jardim. Em 2026, estamos vendo a criação de cooperativas entre pastores e agricultores para fechar esse ciclo de resíduo zero. O impacto deste método na economia hídrica é revolucionário. Em testes de campo, plantas com baterias de lã sob as raízes precisaram de 60% menos regas durante o verão. Para quem vive em regiões com racionamento de água ou clima semiárido, a lã é a diferença entre colher ou ver tudo morrer. É a tecnologia da resiliência. Você transforma o seu quintal em uma esponja gigante que retém cada gota de chuva por meses. Um segredo guardado pelos antigos era o uso de lã em vasos suspensos. Vasos de flores costumam secar muito rápido devido à exposição ao vento. Ao forrar o interior do vaso com lã, antes de colocar a terra, você cria uma barreira que impede a evaporação lateral. As plantas permanecem viçosas por muito mais tempo, e o peso do vaso diminui, já que a lã é muito mais leve que a argila expandida ou as pedras de drenagem. É a otimização logística do jardim vertical. Em 2026, a lã de ovelha enterrada é a resposta para a regeneração de encostas e áreas degradadas. Ao enterrar linguiças de lã em curvas de nível, conseguimos segurar a umidade e permitir que a vegetação nativa se restabeleça em solos antes considerados mortos. A lã é o curativo que a terra precisa para se curar da erosão. Ao adotar esse método, você se torna um agente de cura planetária. Imagine a satisfação de saber que, enquanto o mundo luta contra a seca, suas árvores estão conectadas a uma bateria de umidade eterna. É a paz de espírito que vem do entendimento dos ciclos biológicos. Você não precisa de sensores de umidade caros quando você tem a sabedoria da fibra natural cuidando de cada raiz. A lã é o abraço da terra nas suas plantas. A implementação exige apenas que você encontre um fornecedor local de lã bruta. Muitas vezes, os produtores dão esse material de graça apenas para não terem que descartá-lo.
Prepare suas mechas, faça seus berços de plantio e observe o milagre. Em poucas semanas, você notará que as plantas com lã têm folhas mais grossas, cores mais vibrantes e uma resistência a pragas que desafia a lógica. É a força da proteína animal alimentando o reino vegetal. O segredo da lã de ovelha é a lição definitiva sobre a interconectividade da vida. O que protege o animal no frio é o que alimenta a planta no calor. Nada na natureza é isolado. Quando você enterra lã, você está costurando os reinos da natureza em uma tapeçaria de abundância. Neste vídeo, exploramos a física da retenção hídrica, a biologia da queratina e a engenharia do isolamento térmico radicular. Mas a nossa jornada de autossuficiência está chegando ao seu momento de integração máxima. Vimos como obter água, fogo, calor, sombra, minerais, proteção e agora a hidratação eterna do solo. Agora, precisamos unir todos esses sistemas sob uma única moradia. Uma estrutura que não apenas nos protege, mas que funciona como um organismo vivo. Se você deseja a tabela de densidade de lã por tipo de árvore, o guia de como tratar lã de descarte para uso agrícola e o manual de simbiose radicular, eu preparei um material completo para a nossa comunidade de soberania hídrica. O manual da bateria de lã é o seu guia para um jardim que nunca morre de sede. É o conhecimento que torna os polímeros químicos obsoletos. No nosso próximo vídeo, o grande final desta série épica, vamos revelar o segredo da casa biosférica, o domo geodésico de autossuficiência. Vou te mostrar como construir uma estrutura que integra a piscina viva, o poço de ar, a bateria de solo, a espiral de ervas, a horta de sombra, o banco de cinzas, as garrafas térmicas e o solo de lã sob uma única geometria sagrada. Vamos aprender a habitar o futuro hoje. A terra nos deu o frescor, o ar nos deu a água, o adubo nos deu o fogo, as sementes nos deram a vida, as raízes nos deram a pureza, as pedras nos deram a abundância, o vácuo nos deu o conforto, a espiral nos deu a colheita, o solo nos deu o calor, a sombra nos deu a eficiência, as cinzas nos deram a eternidade, a garrafa nos deu a proteção e a lã nos deu a resiliência. O paraíso está pronto para ser habitado. Você está pronto para a integração final? O manual está em suas mãos. Até a próxima lição de engenharia natural.